Chegou o Enem, você está com a prova de redação em mãos. E aí, quais os passos para iniciar a sua construção textual? É o que veremos na aula de hoje. Olá, eu sou a professora Marrocha. Na aula de hoje, vamos observar um dos aspectos da competência 3, que é aquela que verifica se você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. De que forma isso é feito? Observando o projeto de texto que aparece de forma implícita em sua redação. Portanto, elaborar um projeto de texto e segui-lo à risca é garantir o cumprimento da competência 3. Vamos ver como fazê-lo? Mas antes, um aviso basilar, eu diria que primordial. Não existe redação sem rascunho. É um mantra. Não existe redação sem rascunho. Eu digo isso repetidas vezes em sala de aula. A redação é uma obra de arte e a sua construção se dá efetivamente em seu rascunho. E o rascunho não é aquele texto bonitinho, esteticamente apresentável, organizado, não. Você está escrevendo o seu rascunho, você percebe que aquela palavra ali é inválida, você vai lá e risca. Uma frase inteira você risca, um parágrafo inteiro você anula colocando um X lá nele. Ou então você percebeu que aquele parágrafo não funciona bem ali, você pega ele e reloca colocando uma seta. Observe, ninguém vai ler o seu rascunho. Até porque ele nem chegará até o corretor. Então fique tranquilo. Você precisa trabalhar a favor do tempo e ficar deixando o rascunho arrumadinho não vai te ajudar em nada. Então rascunho é caos. Eu digo isso o tempo todo. Rascunho é caos. Fique tranquilo. Trabalhe corretamente em seu rascunho, pois ele é um dos passaportes para o sucesso da sua redação. Portanto, não existe redação sem rascunho. É um mantra. Quando eu pensei nessa aula, eu acessei as possíveis reações que vocês têm diante do tema da redação. Tem uma galera que quando lê o tema entra em desespero, né? Ai meu Deus, não sei nada, ai meu Deus, esqueci tudo. Entra em pânico. Óbvio, né? Vocês passaram todo o ensino médio de vocês sendo pressionados para se saírem bem no dia da redação do Enem. Então esse é um dia que traz uma carga emocional de estresse muito grande e é possível sim que você tenha essa sensação de esquecimento. É só uma sensação. Calma, respire profundamente, volte para você. E aí você vai ler o tema, vai ler os textos motivadores, volta para o tema de novo, volta para os textos motivadores e aguarda. Vai rolar um download na sua cabeça e aí você já está cumprindo o primeiro critério da competência 3. Você vai selecionar. Seu cérebro vai te separar tudo o que você sabe sobre aquele tema. É o que a gente chama de brainstorm, tempestade de ideias. Esse é o primeiro passo. Esse é o início da sua construção textual. E observe que a gente ainda não escreveu uma linha sequer. A gente ainda está trabalhando na esfera das ideias. São só pensamentos. Eu estou trazendo aqui para vocês os caminhos do seu pensamento para que você inicie a sua construção textual, que ela já começa agora, nesse exato momento, quando você está tendo essa brainstorm, ok? E aqui cabe uma observação importante, a diferença entre tema e assunto. O assunto é o geral, o tema é a especificidade do assunto. Então vamos considerar hipoteticamente que o tema da redação seja caminhos para a legalização do aborto no Brasil. Qual é o assunto dessa prova? Aborto. Qual é o tema? A gente não vai falar sobre aborto, a gente vai falar sobre os caminhos para a legalização do aborto no Brasil. Então é preciso ter muito cuidado, porque tem muita gente que tangencia a redação do Enem exatamente porque não discorre sobre o tema, discorre sobre o assunto. É preciso estar muito atento com isso. Depois de você acessar todas as informações que você ouviu ao longo de toda a sua vida sobre aquele tema, é hora de você definir a sua linha de defesa, definir a sua tese.
Por vezes, o tema do Enem sugere 2 caminhos. Ou é sim, ou é não, ou você é contra, ou você é a favor. E quando você faz uma dessas opções, você está definindo a sua tese. Agora observe. Raras vezes, mas isso pode acontecer. A escolha da tese não é necessariamente ideológica. Precisa ser estratégica. Se de repente você percebe que, apesar de você concordar com aquela ideia, você não possui argumentos contundentes para construir a sua redação, decida pelo texto estratégico. Quem vai corrigir a sua redação não está te avaliando ideologicamente, vai avaliar quais foram as técnicas que você utilizou para convencer o leitor de que sim, é necessário seguir o que você defende. Definiu a sua tese? Então agora vamos escolher os argumentos para fundamentá-la. Vamos usar o exemplo que eu dei. Eu vou escrever um texto em que eu digo que é necessário legalizar o aborto no Brasil. Por que é necessário legalizar o aborto no Brasil? Então eu preciso obter 2 respostas para essa pergunta. E essas 2 respostas são os meus 2 argumentos. Lembre-se, esses argumentos, eles precisam ser irrefutáveis, baseados em verdades, em dados históricos, dados estatísticos, em comprovações científicas. É preciso ter muito cuidado. Esse texto precisa ser convincente. O texto dissertativo argumentativo é um texto que tem a intenção de convencer o leitor. Aí vem uma pergunta, mas eu posso construir o texto com 3 argumentos? Pode. Eu devo? Não. Construir um texto dissertativo argumentativo com 3 argumentos, chuchu, significa dizer que você tem uma profunda intimidade com a escrita, o que não é o perfil do estudante que está saindo do ensino médio. Então, assim, vamos trabalhar com a lei do menor esforço e do maior sucesso. Se você pode obter sucesso na sua redação, você pode chegar nos seus 1000 pontos. Construindo um texto com 2 argumentos, por que fazer uma escolha mais difícil? Um texto com 3 argumentos é um texto arriscado, que por vezes termina confundindo até o leitor na leitura. Então, bora garantir os 1000 pontos. Com 2 argumentos, chuchu. Vá por mim, vai dar tudo certo. E agora nós vamos para o 4º passo, que é organizar a nossa argumentação. Observe, o texto dissertativo argumentativo ele é composto de 3 partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Existem vários modelos de introdução, vários modelos de desenvolvimento e vários modelos de conclusão. No caso específico da redação do Enem, só um modelo de conclusão é aceito, que é a conclusão que oferece uma solução. Mas enfim, foquemos no que nos interessa, que é o desenvolvimento textual. Esse passo agora, que é organizar a sua argumentação, ele é complexo, porque ele precisa vir de uma forma convincente para o leitor. Então, existem vários modelos de desenvolvimento, né? Eu posso desenvolver o meu texto apresentando causas e consequências, eu posso mostrar a evolução no tempo e no espaço, eu posso fazer uma evolução histórica, eu posso trazer dados estatísticos. Então, vamos considerar que para o meu texto, e para melhor exemplificação para vocês, eu vou escolher um modelo de evolução no tempo e no espaço. De que forma eu organizo isso, Mar? Observe, se eu vou trabalhar com história, eu tenho tempos diferentes. Eu tenho passado, presente e possivelmente futuro. O tema que eu escolhi, de exemplo aqui, que é a legalização do aborto no Brasil, né, ser favorável, eu posso sim falar sobre o futuro, como será o Brasil quando o aborto for legalizado, ok? Tudo bem, então como organiza isso? Se eu vou mostrar a evolução histórica, obviamente, primeiro eu preciso apresentar o passado. Só que o passado, ele tem partes diferenciadas. Tem o primeiro passado, que é o pretérito mais que perfeito, e tem o passado mais recente, que é o pretérito perfeito. Então, na organização da minha argumentação, obviamente, primeiro eu vou utilizar o passado mais antigo, que é o pretérito mais que perfeito, depois o pretérito perfeito, o presente e o futuro da legalização do aborto no Brasil, ok? Isso é organizar a sua argumentação. Atente para uma observação importante. Se todo o seu texto argumentou, por exemplo, para a legalização do aborto no Brasil, a minha solução precisa também caminhar nesse sentido. Eu preciso que a minha solução aponte a resolução para que sim, o aborto seja legalizado no Brasil. A solução
da redação do Enem, ela tem profunda relação com toda a sua argumentação. E tenha muito cuidado nesse sentido. Agora que já caminhamos esses 4 passos, vamos finalmente começar a escrever o rascunho. Lembra do mantra? Não existe redação sem rascunho. Massa! Quais são as primeiras linhas que você vai escrever no seu rascunho? Eu gosto sempre de usar um esqueminha com meus estudantes. Eu escrevo lá tese, argumento 1, argumento 2 e solução. E escrevo de uma forma muito resumida. Coisa de uma linha para cada. Então eu vou lá escrever no meu tema, do meu exemplo. Sou a favor da legalização do aborto no Brasil. Argumento 1, por que é preciso legalizar? Por causa disso, disso e disso. Argumento 2, por quê? Por causa disso, disso e disso. Solução. Qual é a solução que eu vou apontar? Está lá também. O que eu preciso? Eu vou investir em educação, eu vou investir em esclarecimento de pessoas, eu vou solicitar que o governo decrete determinadas leis. É a minha solução. Lembre-se, e aqui cabe citar, a solução do Enem, ela solicita 4 elementos. O que, quem, como e para quê. O que é que você vai sugerir, quem vai fazer, como vai ser feito e para que vai ser feito. Ok? Tá, então agora você já tem o seu projeto de texto. O projeto de texto é simplesmente isso aí. É você ter a sua tese, os seus 2 argumentos e já ter a sua solução. E aí vem a última dica que é muito importante também. Eu sempre recomendo que durante toda a sua escrita do seu rascunho, a gente ainda está no rascunho, a gente começou a escrever o rascunho agora, você volte e fique consultando esse esqueminha, para que você não corra o risco de você se atrapalhar nas suas escritas, nos seus parágrafos. Observe, se você tem 2 argumentos, significa dizer que seu texto tem 4 parágrafos. A introdução, e é nela que a sua tese deve aparecer. O seu desenvolvimento, que tem 2 parágrafos, o argumento 1 e o argumento 2, e o seu último parágrafo, que é a sua solução, a solução que você apresenta. Então, quando você estiver lá no primeiro parágrafo, terminou de escrever o rascunho do primeiro parágrafo, certifique, minha tese está bem clara aqui, tá, tudo bem. Vamos ao segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento. Você escreve esse parágrafo e certifica se o que você escreveu é o que você planejou lá em cima. Quando você segue esse projeto de texto à risca, você não corre o risco de ter sua redação zerada. E você cumpre a competência 3, que é o objetivo dessa aula. Eu espero ter contribuído com vocês. Voltem, revisem essa aula, façam com toda a calma. Não esqueçam, as dicas que eu dei aqui foram muito importantes. Elas garantirão sucesso na sua avaliação. Tenha certeza, confie em mim. Espero ter colaborado com seus estudos. O que é que você achou da aula? Comente, gostou? Compartilhe. Você já me segue? Eu também tenho uma página no Insta, é @professoramarrocha, MHAR. Espero te encontrar no próximo vídeo. Gratidão.